Pronto, gravação então, gente, foi iniciada. Vamos lá para o nosso aulão. Então, como eu já tinha falado para vocês, gente, prazer, eu sou o professor Rafael de Língua Portuguesa no Colégio Engenheiro Salvador Arena, e eu sou professor no ensino médio, né, de português, e também dou aula no ensino técnico de informática, da disciplina de comunicação e expressão. Também tem uma matéria no segundo semestre que é metodologia de pesquisa científica. Mas, enfim, né, a matéria que tem relação mesmo com a língua portuguesa é comunicação e expressão, porque justamente, né, tem a ver com produção de textos, apresentações orais e assim por diante, tá bom? Então, prazer conhecer vocês. Gente, então esse aulão, ele é destinado aí para vocês que vão fazer o processo seletivo agora no primeiro semestre para ingresso no segundo semestre de 2024. E eu tentei separar aqui nessa aula, gente, conteúdos que aparecem bastante, tá, nas provas da VUNESP para o técnico, para a faculdade também, né? Então, aproveitando aí a Amanda que falou agora há pouco que também vai prestar o vestibulinho da faculdade, também são matérias que caem bastante, porque a VUNESP foca bastante mesmo nesses conteúdos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, podem perguntar sem nenhum problema que eu paro aqui para reexplicar, tirar a dúvida de vocês, assim por diante. O que eu quero focar aqui com vocês, gente, são basicamente três, assim, dois conteúdos de fato, né, que são concordância verbal e nominal, né, então entra como dois conteúdos, e a parte de interpretação, compreensão de textos. Inclusive, eu arrisco dizer que a prova da VUNESP, gente, é a prova aí, é uma prova que tem muita parte de interpretação de textos, bem mais do que elementos gramaticais. Então, daquela lista que eles colocam para vocês, né, dos, dos conteúdos de gramática que vocês devem estudar, gente, eu daria mais foco nesse daqui que eu vou apresentar para vocês e também na parte de compreensão e interpretação de textos, tá? Eu acho que é um bom caminho aí para vocês seguirem, tá bom? Então, ó, vamos lá. Gente, eu queria começar essa aula focando então nesses dois conteúdos de gramática, tá? É... Percorram. Ah, tá. Para vocês não ficarem percorrendo aqui. Gente, então, eu queria começar aqui com vocês, ó, justamente, é, só tirar aqui as anotações. Agora sim, com a parte de concordâncias, tá? Concordância verbal e concordância nominal, tá, gente? Porque esses dois conteúdos, eles são bastante cobrados e, inclusive, concordância verbal, acho que é mais cobrado ainda do que a concordância nominal. Então, ó, prestem muita atenção nesses tópicos que eu vou colocar aqui para vocês. Gente, quando a gente fala de concordância verbal, a gente está falando de quando que um verbo varia a partir de quem manda na concordância dele, tá? Então, gente, quando a gente fala de concordância verbal, são várias as categorias, tá? Só que a gente vai focar aqui, basicamente, em concordância de número, ou seja, singular e plural, concordância de pessoa, primeira e segunda e terceira pessoa, tá? Não vou falar, por exemplo, de concordância temporal, de modo, nada disso. A gente vai focar nesses elementos que são muito mais pertinentes para o que a VUNESP cobra. E também, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês de concordância nominal. Quando a gente fala de concordância nominal, gente, a gente está falando de concordância dos elementos nominais da língua portuguesa. Então, por exemplo, substantivo, adjetivo, pronome, todas essas são categorias nominais. E o que que a gente tem que analisar, gente? Quando que eles vão variar? A questão, quando que eles vão ficar no singular ou no plural, no masculino ou no feminino, a depender de quem está mandando nessa concordância. Gente, a questão é a seguinte, tá? Quando a gente fala de concordância nominal, a gente fala de dois tipos de variação, gênero e número, tá? O que que é variação de gênero, gente? Masculino e feminino. E o que que é variação de número? Singular e plural, né? Percebam que a única coisa que tem em comum entre a concordância verbal e a concordância nominal é que as duas variam em número, ou seja, singular ou plural, tá? Então vamos começar pela verbal, que é a que mais cai e eu acho que inclusive é a mais, acho que é a mais difícil, porque tem mais coisas para vocês analisarem. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber, aplicação da regra geral de concordância verbal. Gente, quem manda na concordância verbal, vocês devem já ter ouvido muito assim, é o sujeito.
Não necessariamente, tá, gente? Quem manda na concordância verbal é o núcleo do sujeito, tá bom? O que que isso, na verdade, tem... o que que isso, na verdade, gente, tem relação, o que que isso tem a ver com o que a gente vai falar? O sujeito, gente, ele responde a quem faz a ação do verbo, né? Então, por exemplo, aqui vai acabar se confundindo é a mesma coisa, mas, ó, os alunos foram recebidos para o novo curso técnico. Gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o verbo. Foram recebidos. Aqui a gente está falando de uma locução verbal. E eu tenho que perguntar: quem foram recebidos? A resposta, gente, é os alunos. Gente, os alunos é o sujeito da oração, tá? Porque eu tenho aqui o artigo os e o substantivo alunos. Isso daqui é o sujeito. Gente, se fosse assim, ó, os alunos engajados foram recebidos. Gente, os alunos engajados é todo o sujeito da oração, né? Nós temos ali o os, que é o artigo, alunos, que é substantivo, engajados, que é adjetivo. Tudo isso forma o sujeito. Mas, gente, não é tudo isso que manda na concordância do verbo. Quem manda na concordância do verbo é o núcleo do sujeito. Ou seja, esse elemento central, esse substantivo central, que manda, inclusive, na concordância de todos os elementos nominais que estão em torno dele. Então, gente, no caso dessa oração, quem é o núcleo do sujeito? Alunos, tá? Alunos. Gente, então, ó, quem foram recebidos? Alunos, gente. É alunos quem está deixando esse verbo na terceira pessoa, né, a concordância aqui de pessoa, e no plural, porque alunos está no plural, então foram recebidos também fica no plural, né? Se aluno tivesse no singular, o verbo seria o aluno foi recebido. Então, gente, para vocês analisarem concordância verbal, vocês têm que procurar qual é o núcleo do sujeito. Às vezes, isso vai gerar uma pequena confusão. Vamos imaginar a seguinte frase, ó. O grupo de torcedores quebrou ou quebraram as cadeiras, gente, do estádio? O grupo de torcedores. Gente, quem quebrou? O grupo de torcedores. Gente, grupo de torcedores é o sujeito da oração. Só que quando eu penso quem é o núcleo do sujeito, quem é esse substantivo central que compõe o sujeito, eu tenho, na verdade, grupo. Né? Então, se grupo está no singular, o verbo também tem que ficar no singular. Então, o certo é, gente, o grupo de torcedores quebrou as cadeiras do estádio, tá? O grupo de alunos fez a prova, porque é o núcleo do sujeito quem manda nessa concordância, não é o sujeito como um todo, tá bom? Gente, nesse caso foi bem facinho. Mas e num caso como esse, ó, vamos ver se vocês entenderam o processo. Foram interessantes as primeiras impressões dos alunos. Gente, primeira coisa, o que que eu faço? Tenho que encontrar o verbo. Qual é o verbo? Foram interessantes, né? O verbo foram, beleza? O verbo foram mais especificamente. Gente, quem foram interessantes? As primeiras impressões dos alunos. Tudo isso é sujeito. Gente, quem saberia me responder qual é o núcleo do sujeito? Já que as primeiras impressões dos alunos é o sujeito, qual é o núcleo do sujeito? Quem é que manda na concordância do verbo foram? Gente, as primeiras foram? Os alunos foram interessantes? Ou as impressões foram interessantes? Gente, percebam que as impressões foram interessantes, né? Então, ó, eu tenho que impressões é o núcleo do sujeito, beleza? Impressões é o núcleo do sujeito, tá bom? Aí, gente, e nesse caso não teria dúvida, né? Porque impressões está no plural, então foram, que é o verbo, também acaba ficando no plural. Gente, aqui o exemplo ele se dificulta um pouco. Olha só isso daqui. Os alunos e o professor assistiu à palestra de abertura. Gente, essa frase está correta? Os alunos e o professor assistiu à palestra de abertura. Tá errado, né, gente? Porque olha só, o verbo é assistiu. Quando eu pergunto, gente, quem assistiu, eu tenho como resposta os alunos e o professor. Gente, eu tenho um núcleo do sujeito só aqui? Não, eu tenho dois. O aluno é o primeiro núcleo
professor é o segundo núcleo. Então, gente, quando eu tenho um sujeito composto, percebam que o verbo, ele também tem que ir para o plural. Então, gente, a forma correta dessa frase, ó, é com o verbo assistiram, né, gente? Os alunos e o professor assistiram à palestra de abertura. Porque olha só, ele fica na terceira pessoa e ele fica no plural porque eu estou falando de dois núcleos diferentes, alunos e professor. Aí você pode falar assim, ah, Pro, mas se fossem só alunos, ainda assim o verbo ficaria no plural. Sim, gente, ficaria mesmo, tá? Os alunos assistiram à palestra de abertura. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, gente, quando eu tenho um sujeito com mais de um núcleo, como é esse caso, o verbo ele tem então que ficar no plural, tá? Tira alunos do plural, coloca no singular. O aluno e o professor assistiram à palestra de abertura. Continuaria então assistiram no plural, porque se trata de dois núcleos do sujeito. Gente, essa parte acho que era bem tranquila, né? Acho que é assim até meio intuitivo, né? Ninguém em sã consciência utilizaria uma expressão como essa. Os alunos e o professor assistiu à palestra de abertura porque é até feio sonoramente. O que eu quero que vocês tenham como foco é um exemplo como esse, gente. Um cacho de flores amarelas pendia no galho de ipê. Gente, nessa frase, a concordância verbal está correta? Será que não tem o mesmo erro daquele exemplo que eu dei agora há pouco, em que o verbo ficou no singular, mas ele deveria ter ido para o plural? O que vocês acham? Acho que não. Amanda, e não mesmo. Porque, gente, quem pendia no galho de ipê, né? Quando eu pergunto assim, gente, quem pendia? Qual a resposta que eu tenho? Um cacho de flores amarelas. Gente, eu tenho que parar agora para pensar quem é o núcleo do sujeito. Ou seja, quem é esse substantivo central, né, que compõe esse sujeito. Gente, o substantivo central é cacho, né? Porque olha só, as flores amarelas são do cacho, pertencem ao cacho, percebem? Então, gente, cacho é o núcleo do sujeito. Da mesma forma que naquele exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, um grupo de torcedores quebrou as cadeiras do estádio, gente, os torcedores pertencem a esse grupo, né? Então, o grupo, lá naquele exemplo, era o núcleo do sujeito. Gente, aqui mesma coisa. As flores amarelas são do cacho, né? Então, eu tenho aqui, ó, cacho como sendo o núcleo do sujeito. Gente, é um núcleo que está no singular, é um núcleo único, né? A gente chama isso de núcleo simples. Então, o verbo, ele também tem que ficar, então, no singular, gente. Quem pendia? O cacho. Cacho está no singular, então o verbo fica no singular. Ah, Pro, mas e se não tivesse a palavra cacho? Se fossem as flores amarelas pendiam no galho do ipê. Aí sim, gente, porque aí flores amarelas, né? Flores seria o nosso núcleo do sujeito e estaria no plural. Mas com a presença dessa palavra cacho, as flores amarelas são do cacho. Então, o cacho é o meu núcleo do sujeito. Gente, então isso que eu passei para vocês é o que a gente chama de regra geral da concordância verbal, tá? É aquilo, gente, que compõe, que é a explicação do que é, então, a regra geral da concordância. Gente, alguma dúvida nessa regra geral? Pode, assim, eu sei que ela pode parecer tranquila, mas às vezes, na hora de encontrar esse núcleo do sujeito, a coisa dificulta um pouco, mas acho que vocês conseguiram entender bem. O que eu queria, na verdade, fazer aqui agora com vocês é um exemplo, gente, o foco em exemplos específicos que estão além da regra geral, que é, ó, esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Gente, são os casos que é o que a gente chama de regras da porcentagem, tá? Deixa eu beber um golinho de água aqui que tá. Tô falando bastante? Hum. Gente, ainda é concordância verbal, mas é uma regra específica, tá? É o que a gente chama de regra da porcentagem, beleza? Gente, o que que isso significa, a regra da porcentagem? O verbo, ele vai variar, ele vai concordar a depender da porcentagem
ou dos complementos que acompanham a porcentagem, tá? Então, gente, eu até fiz aqui para vocês, ó, uma tabelinha de regras para vocês lembrarem. Gente, às vezes num texto aparece somente o número percentual. Gente, quando esse número percentual ele estiver sozinho, é ele quem vai mandar na concordância do verbo, tá? Então, por exemplo, 1%, 2%, 3%, assim por diante. Qual é a regra, gente, quando esse percentual ele está sozinho? Olha só. Se a porcentagem, gente, ela for menor do que 2%, o verbo fica no singular, tá? Se a porcentagem ela for maior ou igual a 2%, o verbo ele vai ficar no plural, beleza? Gente, é a mesma regra das horas, né? Tipo assim, ó, agora é 1h30. Gente, não bateu 2 horas ainda, então o verbo fica no singular, ó. Agora é 1h30. Agora é 1h49. Agora é 1h59. A partir do momento que o relógio bate 2 horas, aí sim fica no plural. Agora são 2 horas. Agora são 2h05. Beleza? É a mesma lógica, gente. Se tiver só porcentagem, menor do que 2, verbo no singular. Maior ou igual a 2, verbo no plural. O problema, gente, é que quando essa porcentagem ela vier acompanhada de um complemento, tá? Acompanhada de um especificador, como alguns até costumam chamar, por exemplo, 2% dos alunos, 30% dos professores, ó, pode ver que é esse complemento que vem depois. 50% do grupo, né? Gente, é aquilo que especifica a porcentagem, né? Então, é um pouco diferente. Quando a porcentagem vier acompanhada desse complemento, gente, é ele quem passa a mandar na concordância. Simples. Então, gente, por exemplo, 50% dos alunos. Tudo bem, 50% é, assim, já é maior do que 2. O verbo já ficaria no plural. Só que dos alunos também está no plural. Então, o verbo fica no plural. 1% dos alunos. Gente, 1% é menor do que 2. Em tese, o verbo deveria ficar no singular, o verbo que vem depois. Mas, como ele tem o complemento dos alunos que está no plural, o verbo então acaba ficando também no plural. Então, gente, essa tabelinha, ela é importante porque ela justamente evidencia isso para vocês. Vou dar alguns exemplos agora. Gente, olha só esse exemplo que dialoga totalmente com o que eu acabei de falar para vocês. Ó, 40% da população do planeta já sofre com as desigualdades. Gente, 40%. Primeiro você olha a porcentagem. 40%, gente, obviamente, é maior do que 2. Então, em tese, era para o verbo ficar no plural. No entanto, olha só o especificador, o complemento que vem depois da porcentagem, né? Da população. Gente, população está no singular. Então, olha só, quem prevalece nesse caso, gente? O complemento. Se o complemento população está no singular, então automaticamente, ó, o verbo sofre, ele também fica no singular. 40% da população do planeta já sofre com as desigualdades. Beleza? Gente, então percebam ó, que não é a porcentagem nesse caso quem manda na concordância, mas sim o complemento que vem depois que está no singular. Beleza? Gente, trouxe alguns outros exemplos para vocês, ó. Apenas 2% concordaram com a proposta do governo. Gente, 2%, ó, é igual a 2. Então o verbo fica no plural. 80% do eleitorado compareceu ao pleito. É igualzinho o exemplo anterior, né? Que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Gente, 80% é muito maior do que 2. Só que o complemento que vem depois da porcentagem, ó, eleitorado, está no singular. E isso fez, então, com que o verbo compareceu ficasse também no singular. Beleza? Por isso está no singular. Gente, essa daqui, ó, o último exemplo, é o inverso. Apenas 1% das pessoas conseguem montar a própria refeição diariamente. Gente, olha só, 1% é menor do que 2. Ou seja, era para o verbo estar no singular. Só que olha o complemento que vem depois de 1%, gente, das pessoas. Pessoas está no plural.
E isso fez com que o verbo consegue, então, ó, ficasse no plural. Beleza? Por isso que o verbo, então, está no plural. Fechou? Gente, essa é a regra da porcentagem. É uma regra um pouco mais específica. Queridos, todo mundo entendeu aqui a proposta da regra da porcentagem? Alguém tem alguma dúvida? Sim, de boa. É bem de boa, né? Então, assim, Rafael, se você achou essa de boa, agora essa daqui, gente, é a última regra específica de concordância verbal que eu quero passar para vocês, porque eu quero fazer uns exercícios que eu separei ali também para a gente treinar um pouco isso. Essa daqui, gente, já é um pouco mais complexa, tá? Então, muita atenção aí, porque geralmente o que o vestibulinho cobra é essa daqui, tá? É essa mais difícil, gente, que são as regras dos verbos impessoais, dos sujeitos inexistentes, como a gente costuma chamar, tá bom? Então, presta muita atenção nessa, porque é essa daqui que geralmente é cobrada nos vestibulinhos aí da VUNESP, beleza? Inclusive, quem estava atento aí às redes sociais, gente, foi justamente sobre essa que eu fiz um vídeo lá gravando uma dica rapidinho, acho que o vídeo tinha 50 segundos, mas aqui eu vou explicar um pouco mais detalhadamente para vocês. Gente, verbo impessoal são aqueles verbos que não podem ter sujeito. Gente, a regra aqui, ó, queira ou não, ela é uma variação da regra geral. Vamos voltar lá para a regra geral, gente. Quem manda na concordância do verbo é o núcleo do sujeito. Gente, para eu ter núcleo do sujeito, eu tenho que ter automaticamente sujeito. Gente, nesses casos, esses verbos impessoais são verbos, gente, que não têm sujeito. Eles não aceitam, não admitem sujeito. Então, gente, se eles não têm sujeito, eles não têm automaticamente núcleo do sujeito. O que que isso significa por consequência? Eles não têm, gente, um núcleo do sujeito mandando na concordância deles. Por isso que eles sempre ficam no singular. É isso. Eles não podem nunca ir para o plural, porque eles não têm um sujeito que vai mandar, que vai alterar a concordância deles, né? Então eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Eles nunca vão para o plural. Beleza? Gente, são três situações em que isso acontece, tá? É, verbo haver e fazer, com sentido de passagem de tempo, verbo haver, com sentido de ocorrer, existir e assim por diante, e verbos que indicam fenômenos meteorológicos. São só esses três. Vamos passar por cada um deles, ó. Gente, foquem nesses dois aqui, ó. Verbo haver e fazer, com sentido de passagem de tempo, tá? Olha só esses exemplos, gente. Há quanto tempo você estuda aqui? Faz anos que estudo aqui. Gente, esses verbos aqui que estão em vermelho, ó, haver e fazer, percebam que os dois estão com um sentido de tempo que passou, de passagem de tempo passado. Então, eles não podem ir para o plural. Qual o erro? E, com o verbo haver, o pessoal geralmente não erra. Aliás, o erro que geralmente colocam é colocar só o A ao invés do H e A, né? Deixa só o A lá, e tá errado isso, tá, gente? É A com H que dá esse sentido aqui de tempo passado. Mas o que o pessoal mais erra é esse segundo, né? Pensa assim, 3 anos está no plural. Então vou colocar um fazem aqui, fazem 3 anos. Gente, tá errado isso, tá? Isso tá errado. Faz 3 anos que estudo aqui, beleza? O verbo, ele fica no singular porque o verbo fazer está com sentido de tempo que passou, de tempo passado. Né? Então, assim, ó, faz 2 semanas que estou estudando todos os dias para o vestibulinho do técnico, né? Faz 2 dias que recebemos o e-mail com o link para o aulão de língua portuguesa de interpretação de textos. Então, gente, sentido de tempo que passou. Verbo no singular. Verbo haver e fazer. Gente, o outro exemplo que eu coloquei para vocês, ó, o segundo caso, é o verbo. Aqui eu acabei colocando sem querer, gente, somente sentido de existir, mas não é somente sentido de existir, tá, gente? É o verbo haver e o verbo ter com o sentido de existir ou de ocorrer, tá? Então, gente, olha só esse exemplo aqui. Há ótimos alunos na sala. Tô com dúvida se pode ir para o plural isso daqui. Gente, troca o verbo haver pelo verbo existir ou ocorrer. Então, olha só.
existem ótimos alunos na escola. O que isso significa, gente? Que esse verbo haver tem sentido de existência. Então, gente, ele não pode ir para o plural. Tinha ótimos alunos na sala, né, gente? Percebam que é tinha, não tinham ótimos alunos na sala. Tinha ótimos alunos na escola, singular. Porque verbo haver e ter, com sentido de existir e ocorrer, eles são impessoais, eles não têm plural. Gente, deixa eu colocar um outro exemplo, ó. Houve discussões na sala. Gente, houve discussões na sala é o sentido, qual o sentido que esse verbo haver ele constrói, gente? Verbo ocorrer. Ocorreram discussões na sala. Opa, se o verbo haver tem sentido de ocorrer, ele então é impessoal, não pode ir para o plural. Gente, deixa eu chamar a atenção para uma coisa. Vocês perceberam que o verbo existem e o verbo ocorrem, ocorreram e assim por diante, eles podem ter variação de singular e plural, porque eles não são verbos impessoais, são verbos normais, tá? É o verbo haver e ter com sentido de existir ou ocorrer. Deu para entender essa diferença? Então, aqui, ó, existem ótimos alunos na escola, tá perfeito. Ocorreram discussões entre os alunos, tá perfeito. Mas agora, se você utiliza o verbo haver ou o verbo ter com sentido de existir ou de ocorrer, aí não pode nunca ir para o plural. Há ótimos alunos na escola. Houve discussão, houve discussões entre os alunos. Permanece, percebam, no singular. Tudo bem? Gente, o terceiro e último caso são verbos que indicam fenômenos meteorológicos, fenômenos naturais. Gente, qual que é a explicação que as gramáticas geralmente colocam para esses? É que por eles serem fenômenos da natureza, fenômenos meteorológicos, é eles ocorrem naturalmente. Não precisa ninguém exercer a ação desses verbos. Por isso que eles são, então, verbos impessoais. Gente, olha só esses exemplos aqui, ó, são bem tranquilos. Choveu a semana toda. Venta muito em São Bernardo do Campo, né, que é a sede aí da Termomecânica e do Colégio de Engenheiro Salvador Arena, consequentemente. Geou como todo mês de julho. Gente, sem nenhum segredo, né? Então, assim, são verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Esses daqui também não podem ir para o plural. Só que, como quase tudo na língua portuguesa, gente, nós temos uma exceção, tá? Qual é, gente, essa exceção? Olha isso. Pessoal, alguém lembra a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo? Alguém lembra essa diferença das aulas de português, de interpretação de textos? Denotação, gente, é o sentido literal. Conotação é o sentido figurado. Então, gente, aqui naquele exemplo que eu dei para vocês, ó, choveu a semana toda, isso daqui, gente, é um sentido denotativo, literal, né? Literalmente choveu, né? É o fenômeno meteorológico de fato. Neste caso, gente, que eu coloquei aqui para vocês, o verbo chover ele tem sentido conotativo, figurado. Choveram reclamações. Então, gente, quando esses verbos que indicam fenômeno meteorológico tiverem sentido conotativo, ou seja, figurado, aí eles vão deixar de ser verbos impessoais e vão passar a ser verbos regulares que podem ter um sujeito. Gente, choveram reclamações. Quem choveram? As reclamações. Reclamações, gente, é o núcleo é o sujeito, né? Só tem essa palavra. Consequentemente, é o núcleo do sujeito, está no plural, por isso que o verbo choveram também está no plural. Então, por isso, choveram reclamações. Gente, não é que as reclamações choveram literalmente. Não é o fenômeno meteorológico. É um sentido figurado. Quer dizer que receberam muitas reclamações de você, enfim, né? Receberam muitas reclamações. Então, esse verbo chover está sendo utilizado no sentido figurado, no sentido figurado, né? Morro de amores por ela. Gente, esse verbo morrer não está sendo utilizado de maneira literal, né? Você não vai literalmente morrer ali de amor. É um sentido conotativo, é um sentido figurado, de que você sente muita paixão por aquela pessoa, né? Queridos,
Deu para entender, então, gente, o que são esses verbos impessoais, esses três casos? Haver e fazer, com o sentido de tempo que passou, haver ou ter, no sentido de existir ou ocorrer, e os verbos que indicam fenômenos meteorológicos. Tudo bem, gente, em relação a essas categorias? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Ou tá tranquilo por enquanto? Tá tranquilo. De boa? Então, gente, vamos agora, ó, para uma primeira questão, que na verdade não é bem uma questão, eu peguei ali para a gente refletir um pouco, né? Tá o, como é que ele chama? Nossa, gente, me fugiu agora o nome dele. Ah, enfim, ele tá lá andando, não vou lembrar agora. Meu Deus. Enfim, tá andando e ele fala, Fifi. Aí ele cai, né? Fazia anos que eu não pensava na Fifi. Gente, esse verbo fazer aqui, ó, fazia anos que eu não pensava na Fifi. Ele tá correto? Ele tá, gente. Por que que ele tá correto, gente? Esse verbo fazer é o verbo fazer com o sentido de tempo que passou. Fazia anos que eu não pensava. Há anos. Gente, são tempos passados, ó, tempos atrás. Então ele entra naquela primeira regra de verbo impessoal que eu mostrei para vocês, ó, que é o verbo fazer com o sentido de passagem de tempo, né? Então, essa tirinha aqui, gente, ela está perfeitamente correta. Fazia anos que eu não pensava na Fifi. Beleza? É verbo impessoal. Gente, pensando nisso então, ó, vamos resolver aqui duas questõezinhas que eu selecionei para a gente treinar um pouco. Bora lá. Primeiro, a letra das composições musicais contemporâneas refletem com nitidez os problemas sociais que o Brasil está enfrentando. Gente, o período anterior apresenta uma incorreção gramatical, pois tem uma falta de concordância verbal entre quais termos, gente. Então, assim, ó, essa frase que está aí, esse período, né, vamos deixar mais específico, que está aí entre aspas, ele tem um erro de concordância verbal. Porque quais termos, gente, estão falhando em sua concordância? Gente, primeira coisa, se eu estou falando de concordância verbal, eu estou falando de verbos. Qual é o verbo que eu tenho aqui, gente? Tem o estar enfrentando, né? Beleza, que é uma locução verbal, mas e aqui, ó? Refletem, né? Gente, quem é o sujeito de refletem? A letra das composições musicais contemporâneas. Gente, isso tudo é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito, gente? Quais são os substantivos aqui, ó? Letras, composições e só. Porque musicais e contemporâneas são adjetivos, estão qualificando composições. Gente, a composição é da letra ou a letra da composição? Né? Gente, a letra das composições, a composição é da letra. Então percebam, gente, que o nosso núcleo do sujeito é letra. Gente, se letra está no singular, automaticamente refletem também deveria estar no singular. Então, gente, a alternativa correta é a alternativa E. Letra e refletem tem uma falta de concordância entre esses dois termos. Beleza? Então, aqui nós temos a falta de concordância. Gente, mais uma. Essa daqui é um pouco mais difícil. É uma questão dissertativa e ela vai pedir para a gente, ó, transcrever o trecho em que ocorre o erro de concordância, ou seja, encontrar e depois fazer a adequação, né, de modo a adequá-la à norma padrão da língua portuguesa. Gente, pode-se argumentar, é certo, que eram previsíveis os percalços que enfrentariam qualquer programa de estabilização necessário no Brasil. Gente, nós temos então aqui desses três verbos que tem aqui, ó, pode-se, o argumentar está fazendo uma função nominal aqui nesse caso, eram e enfrentariam, nós temos um erro em algum deles, já que a gente está falando de concordância verbal. Gente, qual é esse erro? O que se pode argumentar? Está no singular, né? Então pode-se estar correto. Que eram previsíveis os percalços. Gente, quem eram previsíveis? Os percalços, né? Esse daqui é o meu núcleo do sujeito, ó, percalços, está no plural. Então, eram, está no plural.
qualquer programa de estabilização necessário no Brasil. Gente, quem enfrentariam os percalços? Não, gente. Qualquer programa de estabilização. Gente, qual é o meu núcleo do sujeito em qualquer programa de estabilização? Qual é o meu substantivo central? Programa, gente, tá? Se ele está no singular, o verbo enfrentariam também deveria estar no singular. Então, gente, o erro aqui, na verdade, ó, é justamente enfrentariam. Percebam que ele deveria, que essa oração, ela deveria ser assim, ó, que enfrentaria qualquer programa de estabilização. Porque programa é o meu núcleo do sujeito, ele está no singular. Então, o meu verbo também ficaria no singular. Beleza? Gente, terceira e última questão. Essa daqui é bem tranquila, hein? Ó, essa daqui é de completar. É basicamente para a gente completar as lacunas, gente, com o verbo correto em termos de concordância. Então, olha só. Amanhã, um grupo passará ou passarão, gente? Tranquilo, né? Gente, grupo tá no singular. Então, o verbo mais adequado é passará. Pode ser A ou B. Nas ruas deste bairro, arrecadando roupas para as vítimas da última tempestade. A maioria das peças, gente, deverá ou deverão ser para adultos? Gente, a maioria das peças. Qual é o meu núcleo, meu substantivo central? Aqui é uma regra que a gente chama de regra partitiva, né? Gente, maioria. Maioria, gente, está no singular. Então, automaticamente, o verbo dever também tem que ficar no singular. Então, ó, a maioria das peças deverá ser para adultos. Gente, então a gente já tem a opção correta, que seria a, né? Ó, mas vamos terminar aqui. Apenas 10% das roupas, gente, irá ou irão para crianças de 2 a 7 anos? Irão, gente, porque olha só, 10% é uma porcentagem maior do que 2. Automaticamente o verbo já estaria no plural. Mas olha o complemento, que é aquilo que eu disse para vocês agora há pouco, que é o mais importante, ó, das roupas. Gente, roupas tá no plural. Então, automaticamente o verbo já fica no plural. Irão para crianças. Esse daqui, gente, houve ou houveram muitos pedidos? Pessoal, claramente o verbo houve. Por quê, gente? Igual tá colocado aqui para vocês, na alternativa A. Por quê, gente? Esse verbo haver tem sentido do quê? Ocorreram, gente. Ocorreram muitos pedidos de cobertores. Ocorreram. Gente, verbo haver e ter, com o sentido de existir ou ocorrer, eles são automaticamente verbos impessoais. Por isso, nunca podem ter plural, tá? Então, por isso que a alternativa A é a alternativa correta. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação à concordância verbal para a gente poder falar aqui de maneira rápida em relação à concordância nominal? Porque é bem rápido mesmo. Esse daqui tem pouca coisa para eu falar para vocês, porque as regras que caem são essas que eu vou apresentar. Tudo bem aqui em relação à concordância, então, verbal? Tudo certo? Tranquilo? Tudo certo. Não é a coisa mais difícil do mundo, né, gente? Então, ó, vamos lá. Concordância nominal. Gente, a concordância nominal, igual eu já apresentei para vocês, ela é uma concordância que varia em gênero e número. Ou seja, gênero masculino e feminino, e número singular ou plural. E, gente, mais uma vez, quem é o núcleo aqui, só que agora da concordância nominal? Gente, é o substantivo, tá? É o substantivo. Olha só esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Entrava às 9 horas, ignorando as lições. Gente, o artigo as só está no plural e no feminino porque lições é uma palavra, um substantivo, que está no feminino e no plural, né? A lição, as lições, né? E bocejava até às 2 horas. Gente, o numeral duas, que está fazendo aqui uma função de adjetivo, porque ele está qualificando, dando uma especificação de horas, mas ele é um numeral,
ele só está no feminino e no plural porque horas é uma palavra feminina e plural, né? Porque, gente, se fosse, por exemplo, sei lá, motivos, né? Dois motivos, teria que estar no masculino esse dois, né? Porque motivos, né? O motivo é masculino, percebem? Mais um ali, ó. Torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara de pinho e usados lustrosos. Gente, os bancos, masculino, plural. Carcomidos, gente, que é algo aí já deteriorado pelo tempo, ó, plural, né? Masculino, plural. Carcomidos, usados lustrosos. Também sendo qualificado, gente, qualificando bancos também. Ó, se bancos, que é o substantivo central, ele está no masculino e no plural, automaticamente usados e lustrosos também fica no masculino e no plural. Então, gente, quem manda na concordância do nome, na concordância nominal, é o substantivo, beleza? Vamos olhar aqui então, ó, a regra geral, gente. A regra geral. Aplicando essa regra geral. Veja como ter pele, cabelo e maquiagem perfeitos. Gente, por que que esse adjetivo perfeitos ele está no plural e no masculino? Gente, pele, cabelo e maquiagem são os três substantivos que estão sendo qualificados por perfeitos. Então, assim, se eu estou qualificando mais de um substantivo, então o meu adjetivo tem que estar no plural. Por isso que ali está perfeitos. E aqui agora, gente, entra uma regrinha que vocês aprenderam, acho que lá no Ensino Fundamental 1, que é a seguinte: quando você tem numa sala várias alunas, né, meninas, e um único aluno menino, qual o gênero que prevalece perante as regras de concordância nominal, gente? O masculino, tá? Então você vai se referir àquele grupo de alunos como alunos, tá? Gente, aqui pode ver que é a mesma lógica. Pele é feminino, a pele. Cabelo é masculino, ou cabelo. Maquiagem, de novo, é feminino. A maquiagem. Gente, eu tenho duas palavras femininas e só uma masculina. Só que mesmo assim, o adjetivo prevalece nele o gênero masculino, porque eu tenho um único substantivo, que é masculino, tá? Aí você pode perguntar, mas e se tira o substantivo cabelo? Imagina se fosse só pele e maquiagem. Aí sim, gente, claro que prevaleceria o feminino. Veja como ter pele e maquiagem perfeitas, tá? Não faz muito sentido, né? Pele é uma coisa do rosto, maquiagem é o que você usa, enfim, né? Mas enfim, seria perfeitas, porque a gente tem duas palavras femininas. Tudo bem? Beleza? Gente, aqui uma regra, ó, de inversão para vocês, que essa regra também ela é importante, tá? Que inclusive é a mesma que está colocada depois ali. Gente, quando eu tenho essa inversão aqui, ó, é proibido entrada sem máscara. Olhem só as opções que podem aparecer para vocês. Gente, entrada é o meu núcleo do sujeito. Proibido é o adjetivo. Sintaticamente, é o que a gente chama de predicativo do sujeito, porque está sendo unido pelo verbo de ligação. A gramática afirma que quando você tem essa inversão da ordem, né, como é esse caso aqui, você tem algumas opções de concordância. Gente, se tiver o artigo feminino antes desse núcleo do sujeito entrada, você não tem opção. Esse adjetivo proibida tem que vir no feminino. Olha só, é proibida a entrada sem máscara. Beleza? Não tem opção. Agora, gente, quando não tem esse artigo antes, como é o caso aqui da primeira frase, você pode escolher entre deixar no masculino ou colocar no feminino. É proibido entrada sem máscara, é proibida entrada sem máscara. Beleza? Então você tem aqui as duas opções. Mas, gente, quando você tem esse artigo A ou esse pronome essa, você não tem opção, tem que ficar no feminino, beleza? Gente, mais uma regra que é importante, ó. Anexo tem uma diferença. Por quê? Algumas palavras, gente, elas podem ser adjetivos ou advérbios. Qual que é a diferença?
O adjetivo, gente, ele é uma categoria nominal variável. Ele varia em gênero e número. O advérbio, gente, como por exemplo, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ontem, que é um advérbio de tempo, ele não varia. Ele é invariável. Ele não varia em gênero nem em número, tá? Se você, por exemplo, coloca assim, ontens, né? Pô, isso é muito poético, né? Os ontens são eternos. Isso pode acontecer. Mas perceba que você transformou ontem num substantivo, por conta do artigo que veio antes, os ontens. Aí tudo bem você fazer isso. Mas, gente, se a palavra for um advérbio, ela não tem variação de gênero nem de número. Uma palavra que pode ser as duas coisas é, gente, a palavra anexo. Sabe aquela palavra que a gente utiliza para mostrar que tem algo anexo naquele e-mail que você está enviando? Então, anexo, gente, pode ser tanto um adjetivo quanto um advérbio, tá? Uma locução adverbial aqui no caso, porque tem duas palavras formando. Qual a diferença? Quando for adjetivo, gente, é variável, varia em gênero e número. Quando for locução adverbial, ou seja, um advérbio, não varia, permanece sempre no singular. Então, gente, olha só, seguem anexas as fotos. Corretíssimo isso. Seguem anexos os documentos. Agora, gente, uma única palavrinha no português muda tudo. A partir do momento que você acrescenta essa preposição em antes de anexo, ela passa a ser uma locução adverbial. Ela passa a fazer função de advérbio. Por isso, jamais varia. Seguem em anexo as fotos da festa. Seguem em anexo os documentos a serem assinados. Então, gente, depende se você coloca essa preposição antes de anexo ou não, tá? Tem outras palavras que passam pelo mesmo processo, então eu trouxe aqui para vocês alguns outros exemplos, tá? Gente, o primeiro deles é a palavra meio, tá? Gente, meio, como sendo um advérbio de intensidade, sinônimo de um pouco, não varia, porque é um advérbio. Olha só, andava meio adoentada. Gente, vamos colocar essa frase toda no plural, ó. Andavam meio adoentadas. Percebe? O meio, gente, nunca vai para o plural nesse caso. Agora, quando ele é um adjetivo, indica, por exemplo, metade, né? Metade de algo, aí ele varia, né? Então, o exemplo mais clássico nosso é o das horas, né, gente? O relógio marcava 2h30, né? Por que meia, gente? Porque é meia hora, né? Aqui ele está indicando metade de algo, então ele é um adjetivo. Lá no primeiro caso, ele era um advérbio de intensidade, era sinônimo de um pouco. Gente, esse só, eu quero deixar de lado, eu quero focar no bastante, tá? Gente, bastante também é um advérbio de intensidade, que equivale a muito, né? Então, olha só, suas receitas são bastante saborosas, tá? Continua no singular, porque, gente, bastante tem sinônimo de muito, é um advérbio, não tem variação. Agora, gente, bastantes existe, tá? E pode ser adjetivo, como está colocado aí para vocês, ou pode ser também um pronome indefinido. Então, gente, olha só, primeiro vamos falar como adjetivo. Temos provas bastantes para incriminar o réu. Gente, bastantes, aí nesse caso, é sinônimo de suficientes, ou seja, é adjetivo. Quando for um pronome definido, ele vai ter sinônimo de, vai ser sinônimo de muitos. Então, gente, se eu falo existem muitos alunos na sala, eu posso falar existem bastantes alunos na sala, né? Porque eles são sinônimos, muitos e bastantes. Então, gente, essa é a regra das palavras que ora são invariáveis, ora são variáveis, beleza? Gente, vamos fazer aqui também algumas questões sobre concordância nominal, né? Vamos lá, ó. Essa daqui também é bem facinho, ela é de completar, então olha só. Gente, temos bastante conhecidos na cidade
ou temos bastantes conhecidos na cidade? Gente, vamos fazer a regra da troca. Temos muitos conhecidos na cidade, né? Então, bastantes. São bastante risonhos ou bastantes risonhos? Gente, aqui é sentido, ó, de intensidade. Muito. São muito risonhos. Então, bastante, né? Gente, pode ser C ou D por enquanto. Remeti anexa a nota fiscal ou em anexo à nota fiscal? Gente, nesse caso, tanto faz. As duas formas estão corretas. O que não poderia ser é anexo, por exemplo. Aí não faz sentido, porque não tem concordância. Então, quais são as duas opções aqui, ó? Remeti anexa a nota, inclusive, ó, A é a única que tem a opção anexo, né? Aqui já estaria eliminado. Remeti anexa a nota fiscal. Ah, é verdade. E a D também tem anexo, né? Então, a gente já sabe, então, que é a C, né? Já vamos colocar aqui a resposta correta. A gente já sabe, então, que é a C. Mas aqui, gente, poderia ser remitir anexa à nota fiscal ou remitir em anexo à nota fiscal. Nenhuma está mais certa ou mais errada que a outra. São duas possibilidades. Então, gente, já temos também a resposta da última. Os adultos chegaram juntos, né? É a maneira, é justamente eles serem chegados juntos. E as crianças vieram ao lado da professora. Ou seja, gente, é um advérbio aqui de lugar. Então, se é um advérbio, junto com a professora. Por isso, questão C, tá? Gente, essa daqui é bem tranquilinha. O bom escritor sabe que elementos como a coerência e coesão são indispensáveis para a inteligibilidade dos textos escritos. Gente, se o termo escritor fosse colocado no plural, quantas outras alterações seriam necessárias para manter a correção da frase? Gente, então assim, ó, o bom escritor sabe que elementos. Escritor já está no plural. Quantos outros elementos acompanhariam a concordância de escritor? O bons escritor, aliás, o bons escritores, os também tem que ir para o plural. Os bons escritores sabem? Não, né, gente? Os bons escritores sabem. Então, ó, escritores já está no plural. Os bons escritores sabem. Gente, três termos foram para o plural. Beleza? Gente, eu quero focar com vocês aqui agora, nesse tempo final, numa parte muito importante que é sobre interpretação. Alguém tem alguma dúvida sobre concordâncias que eu acabei de passar para vocês? Não? Tranquilo. Tranquilo? Então, agora vamos falar, gente, de uma parte aqui importantíssima. Eu vou precisar colocar um vídeo também para vocês aqui no YouTube. Primeiro, deixa eu ver se por aqui ele vai ser reproduzido. A gente vai falar então, gente, sobre níveis de significação, tá? Sobre interpretação de textos, que talvez seja o assunto que mais apareça nas provas aí da VUNESP. Deixa eu ver se vai dar play aqui. Tá com som ou tá sem som? Tá com som. Perfeito, então, gente. Deixa eu deixar eu agora aqui no mudo para mostrar esse comercial do Sedex aqui para vocês, ó. Gente, aqui é uma propaganda então do Sedex, que é um produto dos Correios. Alguém lembra o nome dessa figura de linguagem em que você utiliza uma parte para representar o todo? Então, por exemplo, a gente usa muito isso no dia a dia. Ao invés de falar esponja de aço, a gente fala bombril. Ao invés de falar iogurte, que é uma palavra muito mais difícil, a gente fala Danone.
Ou seja, a marca, né, a parte que representa o todo. Alguém lembra o nome disso, gente? Ninguém vai lembrar? É um nome tão fácil, gente. Metonímia? Sério que ninguém lembrou? Metonímia, né? Aqui no nome, no título no YouTube tá como sinônimo, mas não é sinônimo, gente. O nome disso é metonímia, que é quando você utiliza uma parte para representar o todo. Gente, o que vocês têm que lembrar na hora da. Eu já vou fazer a interpretação com vocês a partir desse gráfico que eu montei aqui para vocês, ó. A compreensão de textos, gente, interpretação de textos, ela tem etapas, tá? Etapas que devem ser respeitadas. Então, que etapas são essas, gente? Primeiro de tudo, leitura, tá? Quando você tem que fazer a compreensão dos elementos, assim, superficiais de um texto. Entender minimamente o que ele está dizendo. A segunda etapa, gente, é o que a gente chama de compreensão. O que é compreensão, gente? É você compreender as ideias que estão ali concatenadas. Então, você, por exemplo, pensar em qual gênero do discurso aquele texto que você leu faz parte. Gente, qual o gênero do discurso do texto que eu acabei de mostrar para vocês ali? Propaganda. É um texto publicitário. Tema central. Gente, qual é o tema central dele? É justamente falar do reconhecimento da importância da marca Sedex, do produto Sedex, em território nacional, né? É uma empresa estatal, gente, os Correios, mas eles trabalham com lucro. Então, percebam que essa propaganda, esse texto publicitário que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem uma finalidade específica, que é vender, gerar lucro. Qual é a tese, gente, que é defendida por ele? Né? Ou seja, qual é o ponto de vista, a relevância dos Correios? A análise dos elementos não verbais e verbais, né? Ou seja, daquilo que está sendo escrito nas entrelinhas. Gente, aí vem a parte do entendimento, que é você justamente pensar quais foram os argumentos utilizados. E aqui entra justamente o nome daquela figura de linguagem que eu falei para vocês. Gente, qual foi o argumento utilizado, os argumentos utilizados por aquele texto publicitário dos Correios, as metonímias. Porque, gente, ao invés de falar cotonete, pode ver que ele utiliza uma palavra muito, uma expressão muito mais assim longa, comprida, né? Que ele fala das hastes flexíveis com algodão nas pontas. Tipo, é claro que a gente usa a palavra cotonete, né? Para falar, ao invés de falar Band-Aid, que é uma marca também da Johnson, ele ele utiliza adesivo, não sei o que lá, para pequenos ferimentos, né? Então, assim, ele utiliza os argumentos, como argumento a metonímia. Porque a metonímia, ela representa que, assim, as outras marcas, gente, tanto faz comprar o Band-Aid ou outro, mas agora, para fazer serviço de postagem, tem que ser o Sedex, beleza? Então, gente, qual era a finalidade discursiva daquele texto? A finalidade dele é valorizar a marca Sedex e vender. Aí vem a última etapa, gente, que talvez essas são as questões mais difíceis, porque elas exigem uma profundidade muito grande da leitura. Ou seja, qual a crítica por trás do texto? Qual a principal mensagem que aquele texto queria passar? Gente, no caso aqui do comercial dos Correios, qual era a mensagem que ele quis passar? Sim, tudo bem que os Correios são uma marca relevante, beleza, mas tem ainda uma outra coisa. Gente, por que que nós utilizamos metonímia no nosso dia a dia, tá? Por que que a gente fala Danone ao invés de iogurte? Cotonete ao invés de hastes flexíveis com algodão nas pontas? Porque a língua, gente, ela preza por uma coisa que é chamada de a lei do menor esforço, né? A língua oral, a gente sempre tende a reduzir as coisas, porque a língua, ela espera, né? Assim, a gente, enquanto falante, a gente quer a todo momento dinamizar, tornar a comunicação mais dinâmica. Então, gente, se você falasse hastes flexíveis com algodão nas pontas, isso seria demorado, chato e sem sentido. Quando você fala cotonete, o seu interlocutor já sabe do que você está falando e você dinamiza essa comunicação. Então, gente, além de mostrar a relevância da marca, o que mais esse comercial ele quis evidenciar? A única vez que ele utilizou uma metonímia no comercial foi a hora que ele falou
SEDEX. E depois ele até reforça para a secretária, né? SEDEX, hein? Gente, o que ele está querendo evidenciar com isso? O SEDEX, a gente utiliza a metonímia porque ela dinamiza a comunicação, torna a comunicação mais rápida. Então, o que ele queria mostrar é que o SEDEX é rápido. Além de relevante, o SEDEX é rápido. Foi isso que ele quis mostrar, gente, que o SEDEX é rápido, né? Por isso que ele utiliza a metonímia, beleza? Além da relevância. Então, gente, são esses níveis que vocês têm que pensar na hora de responder uma questão que envolve interpretação de textos. Então, ó, olha só essa tirinha da Mafalda, que é uma tirinha que, bom, todo mundo aqui já saiu do ensino médio, né? Sabe que professores de português adoram Mafalda e os vestibulares também, né? Então, gente, olha essa tirinha da Mafalda, ó. Olha, ela está conversando com o ursinho, né, gente? Então, ó, os elementos ali não verbais. Ela está conversando com o ursinho, ela está apontando um globo terrestre e ela está conversando com ele. Agora, os elementos verbais, ó. Olha, este é o mundo, tá vendo? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Gente, quando eu faço essa leitura primeira, eu estou ainda no campo da leitura. Eu estou compreendendo esses elementos verbais e não verbais. Eu estou decodificando o que ela falou, né? Isso daqui não tem nada de profundidade. A gente tem que ir agora, gente, para a parte da compreensão. Gente, enquanto compreensão, o que que a Mafalda, na verdade, ela quis dizer aqui, ó. Isso daqui, gente, é um gênero tirinha, né? Tira, tanto faz, HQ. Esses gêneros, eles são geralmente marcados por críticas sociais, né? Então, qual é a tese que a Mafalda defende aqui? De que esse mundo reduzido, ele só é bom porque é uma cópia, não porque é o mundo real, né? Vamos aprofundar um pouco mais. Quais são os argumentos que ela utiliza, gente? A ideia de que o modelo reduzido, ó, é bonito, esse é o primeiro argumento, e o original, que é o mundo em que a gente vive, é um desastre. Esses são os argumentos que ela quis dizer. Gente, qual é a crítica que tem por trás dessa tirinha da Mafalda? Acho que essa daqui já está muito clara, né, gente? Não tem nada, não é tão difícil de entender como foi a outra. De que o mundo que é uma cópia, ó, os dois têm como principal questão a invenção humana, né? Só que esse que é reduzido, ele é bom, porque ele é só uma cópia. Ele não tem a intervenção do homem. O original é um desastre justamente porque nós temos a intervenção humana nele a todo momento. É isso que ela colocou, é essa crítica que está por trás dessa tirinha da Mafalda. Beleza? Gente, interpretação de textos é fazer exercício. Então, bora lá. Vamos colocar tudo isso daqui em prática. Outra tirinha da Mafalda. Gente, Flamengo, eu fiz questão de colocar ali a fonte de onde tirei essas tirinhas, essas questões, melhor dizendo, porque são todos vestibulares da VUNESP, tá? Eu coloquei, acho que um do Enem ali também, mas é que o Enem também se aproxima muito da VUNESP nessas questões de interpretação. São questões muito, muito parecidas. Então, gente, olha só. Do questionamento da personagem Mafalda, depreende-se uma crítica. Gente, primeiro, sempre olha primeiro a questão para você já saber o que você tem que buscar naquilo que você está analisando. Então, olha só, depreende-se uma crítica. Ele quer que você encontre a alternativa que melhor corresponde à crítica que está por trás dessa tirinha da Mafalda. Então, olha só, gente, a Mafalda ela é um questionamento, né? Tem uma tirinha só essa daqui. E não é que neste mundo tem cada vez mais gente, e cada vez menos pessoas? Gente, a Mafalda está fazendo um processo aqui de oposição. Ela está opondo gente e pessoas. É isso mesmo, ó, cada vez mais gente, menos pessoas. Ó, gente e pessoas. Gente, são palavras que em qualquer contexto a gente consideraria sinônimo. Mas ela está colocando aqui como se fossem antônimos, coisas contrárias. Por quê, gente? Qual é a carga semântica por trás dessas palavras? Gente representam pessoas que vivem no mundo. Pessoas dizem respeito a cada vez menos pessoas. Faz relação com o quão humanas e preocupadas com a sociedade essas pessoas são.
Ou seja, cada vez mais as pessoas são somente números e menos qualidades, né? Gente, qual é então a crítica que está por trás aqui da Mafalda? Crescimento demográfico? Gente, qualquer pessoa mais atenta marcaria essa, né? Como se ela estivesse criticando o crescimento populacional. E não é isso. Mercantilização da infância, gente, a Mafalda é uma criança, mas onde que nessa tirinha ela está fazendo uma crítica à infância, ou o que se faz com a infância? Mesma coisa C, precariedade da educação. Mesma coisa da D, generalização do consumismo. Gente, onde que na tirinha, a gente tem que se prender à tirinha, onde que fala sobre infância, educação e consumismo? Não fala. Então, a B, C e D você já elimina. As únicas duas, gente, que daria para você ficar em dúvida são crescimento demográfico e desumanização do mundo. Gente, qual que é a diferença? A A, ela fala em termos muito literais, como se ela estivesse fazendo uma crítica ao mundo ter cada vez mais gente, né, crescimento de pessoas, enquanto, na verdade, ela está tratando o tema da desumanização do mundo, que as pessoas cada vez só são mais números e cada vez menos pessoas importadas umas com as outras. Então, por isso, gente, que a E é a correta. A desumanização do mundo. Ela está fazendo uma crítica ao crescimento demográfico, né? É a desumanização dessas pessoas. Beleza? Gente, então aqui a gente está indo para vários níveis, né, de interpretação. Essa daqui é mais difícil. Essa daqui, gente, é uma questão da Unesp, que faz, inclusive, vestibular, né? Que é a VUNESP também, que faz vestibular da Unesp. Olha só. Nessa época aqui, o Kino ainda não tinha morrido, né? Ele morreu acho que em 2020, 2000, não vou lembrar agora, mas o Kino morreu recentemente, que é o criador da Mafalda, inclusive. A charge explora, sobretudo, a oposição. Então, gente, primeira coisa, ó, lemos o enunciado. Agora você tem que buscar, né, justamente qual oposição a tirinha está abordando. Gente, olha só, nós temos um guarda com um cacetete, uma criança olhando essa estátua e várias placas de proibido. Só que essa estátua que essas crianças estão olhando, gente, é de uma mulher com uma. Ó, aqui, ó, se a gente aproximar, tem uma corrente sendo quebrada nos punhos dela. E ela tá com uma tocha na mão. Gente, o corpo dela está sendo impulsionado para frente. Claramente é uma representação, gente, da liberdade. Beleza? Então, o que que essa tirinha está colocando em oposição? Inocência e malícia? O que que tem a ver, né? Público e privado? Talvez. Progresso e estagnação? Não. Natureza e cidade? Gente, é uma praça, né? Os elementos naturais aqui não é isso que está colocando em oposição. Liberdade e repressão? Gente, qual vocês acham que é? A B ou a E? A B ou a E? Gente, de fato, o parque, ele é um ambiente público, mas onde está sendo discutido aquilo que faz parte do mundo privado? Em nenhum momento. O que está em oposição nessa tirinha, gente, é a liberdade e a repressão, porque a estátua com a corrente quebrando, o corpo para frente, essa tocha, representam a liberdade. A tirinha é cheio de elementos visuais que dizem respeito à proibição. Inclusive o guarda aqui com o cacetete, né? Ele tá com o cacetete aqui à mostra. Proibido pisar, proibido cigarro, proibido jogar bola, proibido aqui a bicicleta. Então, assim, gente, é a oposição da liberdade e da repressão de tudo que é proibido. Então, essa é a oposição dessa tirinha aqui do Quino. Perfeito? Ou essa daqui, né? Eu gosto muito dessa questão, da Unesp. Gente, e essa daqui, ó, é do Enem, mas como eu disse para vocês, o Enem ele tem uma similaridade muito grande é, com as questões que a Unesp, aliás, perdão, que a VUNESP constrói. Então, gente, primeira coisa, de novo, ler o enunciado. No texto, os recursos verbais e não verbais. Gente, verbal é aquilo que é escrito, não verbal são, por exemplo, as imagens e tal. Empregados têm por objetivo. Gente, olha só. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir. E aqui vai enumerando, ó, vários riscos. Gente, qual é a finalidade desse texto publicitário? E aqui, inclusive, embaixo tem umas dicas, o que fazer, que ele dá algumas dicas de como agir em relação ao vício do celular. Ó,
divulgar informações científicas sobre o uso indiscriminado de aparelhos, gente, a ideia aqui não é só uma divulgação de informações científicas, né? Influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos prejudiciais às crianças, relacionar o uso da tecnologia aos efeitos decorrentes da falta de exercício físico. Gente, até tem aqui citado exercício físico, mas não é esse o foco do texto, né? Indicar medidas eficazes para desestimular a utilização de telefones pelo público infantil. Gente, não é desestimular a utilização, né? É, na verdade, maneiras de influenciar o leitor a mudar as atitudes antes de dormir, né? Então, gente, e essa última, sugerir aos pais e responsáveis a substituição de dispositivos móveis por atividades lúdicas. Até tem aqui um momento do texto que fala sobre coisas lúdicas, inclusive aqui nessa parte, se não me engano, aqui na parte do o que fazer. Mas, gente, o que na verdade esse texto publicitário tem a intenção, ó, influenciar o leitor a mudar atitudes e hábitos considerados prejudiciais, né? Justamente criar, né, nos adultos maneiras de desestimular o uso de celular antes de dormir pelas crianças, né? Então, é a letra B. E esse daqui, gente, a associação entre o texto verbal e não verbal e as imagens da garrafa e do cão configura recurso expressivo que busca, né? A gente aqui tem uma ambiguidade da palavra pet, né? Porque pet pode ser a garrafa pet ou o animal, né? O pet, o animal de estimação, no caso. Esse pet é descartável, esse não. Gente, é uma propaganda sobre o quê? Abandono de animais, né? Abandono é crime, ó. Então, gente, o que que busca como recurso expressivo essa essa propaganda? Resposta correta, ó, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais. Gente, fácil essa, né? Ó, tá por causa da ambiguidade da palavra pet, garrafa pet ou o animal de estimação. Gente, vamos para a última aqui para finalizar. Ó, esse daqui é um texto do Byung-Chul Han, de um livro maravilhoso dele chamado Sociedade do Cansaço. É um ensaio filosófico bem interessante, em que ele fala do excesso de positividade, ó. E esse daqui eu queria ler com vocês. Até por isso eu passei o anterior mais rápido. O tédio profundo. O excesso de positividade se manifesta também como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia da atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. A técnica temporal e de atenção multitasking não representa nenhum progresso civilizatório. A multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e de formação pós-moderna. Trata-se antes de um retrocesso. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. Gente, o Byung-Chul Han defende aqui uma ideia de que essa ideia de multitarefa que a gente acha que é um avanço para a sociedade, na verdade é um retrocesso, porque a gente não consegue se concentrar em nada. Então, ó, sem ler essa segunda parte aqui do texto. E ele vai falar, gente, o seguinte: por que que nos animais primitivos a multitarefa é um recurso essencial? Porque o animal primitivo, ao mesmo tempo em que ele precisa se alimentar, ele precisa estar atento para ver se não tem nenhum predador que vai pegá-lo, né? Que está ali fazendo uma emboscada para matá-lo e devorá-lo, né? Então, assim, ele faz essa relação. Então, gente, a cenário alternativa que recupera a tese central de Byung-Chul Han. Gente, tese é a ideia central que vai ser defendida pelo texto. Então, aqui, ó, é isso que vocês têm que procurar. A vida na sociedade pós-moderna é mais diversificada? Nada a ver, gente. A sociedade humana, assim como a vida selvagem, exige execução de multitarefas, por isso não desenvolve, por isso não desenvolve a contemplação. O que que tem a ver com contemplação do que a gente leu, né? A estrutura da atenção humana em relação ao controle de tempo para execução de múltiplas tarefas foi redimensionado positivamente? Não.
A sobrecarga de tarefas demanda atenção específica e tempo dispendido diferenciado tanto para a vida selvagem quanto para a vida humana? Gente, vamos para aí, depois a gente volta para essa D aqui, ó. As mudanças na estrutura de atenção humana atualmente, ao invés de serem um ganho civilizatório, apresentam um retorno ao comportamento animal. Gente, foi isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Ele justamente compara para mostrar que essa ideia de multitarefa, ela é algo que vem dos animais mais selvagens, não de nós que somos seres mais ali evoluídos, né? Que temos todo todo dimensionamento cerebral mais evoluído que de outros animais. Então, na verdade, isso apresenta um retrocesso, não um avanço civilizatório como muitos acham. Então, gente, essa é a tese defendida pelo Byung-Chul Han, né? Nesse texto que a gente leu aqui somente o primeiro parágrafo e já deu para entender que essa era a tese dele. Beleza? Gente, e no final é isso então. Obrigado pela atenção de vocês. Gente, vou parar aqui de fazer a gravação para ver se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu parar aqui e parar a gravação.